Então, vamos começar em relação a te dar alguns conceitos básicos, algum conhecimento em relação à própria planilha de utilização que o Minitab usa. Ele é muito friendly, muito amigável em relação ao Excel, então se você já utiliza o Excel, você não vai ter maiores dificuldades se você entender os fundamentos básicos do Minitab. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, entendendo um pouquinho dessa planilha, né, que é chamada no Minitab de Worksheet, e ela nada mais é do que uma sequência de colunas e linhas, como a gente pode ver. Aqui tem as colunas 1, colunas 2, colunas 3, coluna 3 e assim por diante, bem como as linhas aqui ao lado esquerdo. E o Minitab ele tem uma particularidade em relação ao Excel, que ele sempre trabalha em formato de colunas. Então a disposição dos dados no formato de colunas e não linhas é fundamental para que você possa fazer uma boa análise. É lógico que somente com muita prática você vai tendo a habilidade, mas as dicas que eu vou te dar hoje já vão ser necessárias para você começar a brincar aí com alguns tipos de análise, ok? Então aqui é essa cara, né, chamada de worksheet, ou quando você já tem, você pode abrir essa worksheet clicando aqui no menu File, Arquivos, Open, aí ele vai procurar no arquivo o nome do seu arquivo com a extensão do Minitab, ou você pode abrir uma nova worksheet. Então, se você pegar New e Worksheet, ele vai abrir uma nova worksheet, quantas você achar necessário, parecido com a que eu estou te mostrando agora. Então, inicialmente, essa carona aqui da planilha, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Até vou ticar aqui no meu script para que a gente realmente não deixe passar nada para você. O segundo ponto importante é a formatação dos dados que contém essa planilha. Então a gente vai abrir aqui ao lado, né, uma planilha que eu já deixei pronta para você, na qual você vai entender exatamente quais os tipos de dados que a gente pode colocar nas planilhas de análise. Eu coloquei alguns dados básicos com algumas informações que eu entendo que são úteis para o supervisor, mas você pode realmente utilizar uma forma infinita de análise. Então, você perceba que a primeira coluna aqui que eu coloquei é a coluna da data, ou seja, foram os dias em que eu estou coletando aqueles dados que aconteceram, aqueles eventos. E o Minitab ele tem alguns formatos para que você possa lançar essas datas. E toda vez que você coloca no formato certo, vai aparecer nesse cabeçalho, logo na primeira linha, um Dzinho, né, na qual significa o quê? Que esse é um tipo de dados de data, ok? Então, se você clicar logo nessa coluna C1D, logo aqui em cima, e clicar com o botão direito, e você analisar o Format Column, você vai analisar o tipo de formato que a gente está utilizando, e você pode selecionar algum outro formato que seja mais interessante para você. Aqui no caso está o formato de dia, de mês, de ano, mas você pode colocar para qualquer outro tipo de formato. Mas o mais importante que eu quero que você entenda nesse primeiro momento é que se você coloca num formato de dato, já formatado conforme o Excel, vai aparecer sempre um D, na qual você vai entender que aquele tipo de dado categórico é um dado relativo a datas. Então esse é o primeiro ponto importante para você. O segundo é que eu coloquei uma outra coluna do lado que também é data, mas em relação ao mês específico. Na primeira coluna C1 eu coloquei os dias específicos e na coluna C2 eu coloquei o período, ou seja, o mês em que eu coletei aqueles dados, o mês que eu estou analisando aqueles dados. Já a coluna 3, eu coloquei os dados de produção do primeiro turno. Então são dados contínuos, né? Eu criei aleatoriamente esses dados. Se a gente quiser acertar, por exemplo, o número de casas decimais, eu posso clicar aqui, também a mesma coisa, formatar a coluna, vou formatar a quantidade de casas decimais, fixe decimal, e eu vou diminuir de 4 e vou utilizar uma casa decimal só. Então, a gente tem esse dado. E como é um dado contínuo,
não vai aparecer nenhuma letra aqui em cima. O Minitab entende que quando você coloca os números, ele já é um dado contínuo. Muito cuidado para que você não coloque ponto e sim vírgula, senão ele não vai entender esse dado, ok? Então aqui estão os dados aleatórios na coluna C3, que eu criei para a nossa análise, que é a produção nos 3 meses, né? São 100 dados que eu gerei aqui aproximadamente, né? Aliás, 90 dados, então são os meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, as datas. Aqui está a produção do primeiro turno, produção do segundo e produção do terceiro turno. Vamos acertar também a formatação desses dados em relação às casas decimais. Então, eu seleciono, vamos mais uma vez, ó, eu seleciono, eu clico em cima, clico com o botão direito, Format Column, no meu Minitab está em inglês, no seu pode estar em português. Eu venho aqui e pego a Fixed Decimal e tá 4, eu vou colocar 1. Então a gente tem agora a produção do primeiro e segundo turno para a gente analisar dia a dia, mês a mês, num formato contínuo. Agora perceba, pessoal, que eu coloquei um dado que é texto, por isso que aparece a coluna 7T. Eu coloquei que no mês de janeiro os produtos fabricados é do mercado automotivo. Já o mês de fevereiro é do mercado industrial. Já o mês de março é o mercado agrícola. Então, se eu quiser categorizar essas informações, esses dados, eu posso escrever. E a partir do momento que eu digito um texto, vai aparecer obrigatoriamente em cima aqui um Tzinho de texto, ok? E aqui eu coloquei aí a quantidade de defeitos que cada dia gerou para que você realmente tenha uma ideia. Aqui são dados de defeitos ou defeituosos, então são dados numéricos, mas dados inteiros. A gente não tem um defeito e meio, ou a gente tem um defeito, ou a gente tem 2 defeitos, ou a gente tem 3 defeitos, ou a gente tem 0 defeito. Então, esse valor inteiro é muito importante quando a gente fala de número de defeitos ou número de defeituosos. É um jargão conceitual da área de qualidade, ok? Então está aqui uma planilha didática na qual nós vamos trabalhar hoje com algumas informações. Então eu já te dei uma primeira dica em relação ao worksheet ou a planilha na qual você pode entender e observar que ela sempre trabalha em formato de colunas. Então a coluna C1 é uma coluna de data, tem um Dzinho aqui. A segunda também é data, só que nós mencionamos o período. A coluna C3, C4 e C5 são dados contínuos relativos à produção diária de cada turno, em cada dia, em cada mês. A coluna C7 nós colocamos quais os tipos de produtos são fabricados mês a mês. Então você pode perceber mais uma vez que apareceu a letra T de texto. E a coluna C8 são os números de defeitos ou número de defeituosos. Então está aqui a cara da planilha para que você realmente entenda.